A contratação de Pavon está em vias de acontecer. A própria direção do Atlético Mineiro já confirma a tratativa. Nós vamos falar sobre a repercussão do negócio em BH, porque Filipão falou. Além do mais, o acordo depende ainda de algumas questões. O técnico Renato Portaluppi, enquanto aguarda as novidades, treina o time em Porto Alegre e assistiu uma atuação adulta de Gustavinho em Erechim. Depois da vinheta, o vestiário do Grêmio após o empate em 0-0 contra o Ipiranga. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o Grêmio e as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO, então deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. Eu joguei na vitória do Grêmio fora de casa, tava uma odd 1.92, errei, porque o empate em 0-0 foi a realidade. E esse empate em 0-0 não deixou com que o Grêmio garantisse de maneira antecipada a classificação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Uma vitória daria esta classificação antecipada. Mas o empate não foi visto como um mau resultado não, tá? O discurso, inclusive, foi esse. E o motivo disso é o contexto. O Grêmio preservou os jogadores, foi com um time alternativo e o entendimento do Alexandre Mendes, que é o auxiliar técnico do Renato, que acabou comandando a equipe em Erechim, é que na balança o aspecto foi até positivo, tá? O resultado acabou sendo positivo, porque desempenhos individuais foram observados e alguns foram considerados bem interessantes. O principal deles, Gustavinho. Gustavinho foi talvez a principal pauta na entrevista do auxiliar Alexandre Mendes depois do jogo. Porque Gustavinho foi o nome do time do Grêmio no 0-0. Ele foi o cara que pegou a bola, ele foi o cara que tentou as jogadas ofensivas, ele foi o cara que mostrou personalidade. E nós falamos sobre esse jogo no conteúdo anterior aqui do A Dupla, recomendo você dar uma olhada. Inclusive, Gustavinho volta para Porto Alegre com outro tamanho. Lembrando, Gustavinho teve aquela polêmica da renovação, né? Demorou para renovar, o Renato deu luz alta, mas o Grêmio está muito satisfeito com o jogador. E deve o Gustavinho ser olhado a partir de agora com outros olhos. Deve ganhar mais minutos. É óbvio que existe uma hierarquia. E é óbvio que Natan Fernandes, por exemplo, ainda segue na frente do Gustavinho, que o Galdino segue na frente do Gustavinho, mas o Gustavinho ganhou moral e isso deve representar uma nova oportunidade em breve por parte do Renato. Renato que permaneceu em Porto Alegre, viu o jogo pela televisão evidentemente, mas ele ficou aqui trabalhando o time que vai encarar o Santa Cruz. Não porque o jogo contra o Santa Cruz é diferente, mas porque o Renato quis mais tempo. Ele quis fazer uma mini pré-temporada ao longo da semana e fez isso e dessa vez acompanhado dos novos reforços, porque Duqueiroz e Diego Costa fizeram pela primeira vez os seus trabalhos no campo, acompanhados do técnico Renato. Os dois aguardam com expectativa a possibilidade das estreias. Falamos mais cedo sobre as estreias e mais detalhes vocês podem conferir em conteúdos anteriores. Mas o Renato deve realizar as estreias tanto do Duqueiroz quanto do Diego Costa já no final de semana, exigindo, evidentemente, um esforço por parte dos jogadores, mas preparando eles para o Clássico Grenal do dia 25 de fevereiro. Ambos, repito, estiveram no gramado e agora são as realidades, né? São realmente jogadores do grupo gremista de trabalho do dia a dia. Diego Costa, que será apresentado nesta quinta-feira lá no CT Presidente Luiz Carvalho. A atividade ela será com portões fechados, mas antes do treinamento começar, o Diego Costa vai falar. E nós estamos muito curiosos sobre a direção do Grêmio. Será que eles vão falar? O diretor de futebol do Grêmio, na verdade vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, tem muito a dar explicações, né? Tem muito o que falar. A contratação do Pavon, por exemplo, está prestes a ser finalizada. Sim, Pavon está sendo contratado pelo Grêmio. Ele já é do Grêmio, você pode se perguntar. A resposta é, ainda não.
mas ainda. E eu digo isso porque as negociações estão bastante avançadas. Já há quem crave o acordo, mas existem detalhes importantes sendo discutidos. O Grêmio deve pagar 4 milhões de dólares de maneira parcelada, e esse parcelamento está na pauta de discussão. Pavon tem um salário de R$1 milhão por mês lá em BH, e esse salário será incorporado, evidentemente, a folha de pagamento do Grêmio, quem sabe até aumentando, a gente não sabe ainda esse modelo de negócio, esse acordo que o Grêmio tem com o Pavon, mas em princípio será um vínculo até 2026. Pavon perdeu espaço no elenco do Atlético Mineiro com a chegada do técnico Felipão, e desde que o Felipão assumiu, ele decaiu. Mas é verdade que, sob comando do técnico Eduardo Cudê, hoje no Internacional, lá em BH, Pavon viveu uma grande fase. Agora, a expectativa dele é que, sob o comando do técnico Renato, ele possa voltar a ser uma peça importante e de destaque no cenário sul-americano. O Grêmio espera anunciar Pavon e inscrevê-lo até sexta-feira para que ele esteja regularizado no Campeonato Gaúcho. Pavon foi pauta das entrevistas pós-jogo do Atlético Mineiro na quarta-feira. O técnico Felipão falou sobre a possível saída do jogador. Abre aspas para Felipão. Eu não sei se terminou ou não a situação do Pavon. Não sei se já foi efetuada a negociação. E aí segue o Felipão. Se o Pavon sair, como parece que pode sair, estamos ganhando o Alisson. As coisas são assim, fecha aspas, para Felipão. Ele confirma que está ciente de uma negociação, mas não dá detalhes a respeito do tema. Só que o diretor executivo da equipe do Atlético falou. Rodrigo Caetano disse o seguinte, abre aspas, realmente tem uma negociação em andamento. Ainda não está concretizada, mas provavelmente ocorra. Fecha aspas para Rodrigo Caetano, executivo do Galo. Essa negociação vai ser fechada nas próximas horas, tudo caminha para isso. Pavon, de 28 anos, será reforço do Grêmio para a Libertadores 2024. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero dizer que ainda é possível que haja uma outra novidade. Novidades são esperadas, inclusive por parte da direção do Grêmio. E por que não surpresas? Porque o Grêmio trata da contratação de um lateral esquerdo. O prazo é curto, o nome do Felipe Jonathan dos Santos é o principal, mas o Grêmio tem surpreendido nessas movimentações de mercado. Nós estávamos falando, por exemplo, da perseguição do Grêmio ao Júnior Santos, que acontecia lá no Botafogo, mas o Grêmio tinha um outro plano em paralelo, e um plano que foi tratado a 7 chaves, que era Pavon. Não dá para descartar que na lateral esquerda o Grêmio tem uma outra alternativa. Está tratando do Felipe Jonathan, mas pode surgir uma coisa diferente aí. O Grêmio está muito participativo e esperto neste mercado de transferências. Até sexta-feira as águas vão rolar por baixo desta ponte. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.